Boa noite, meus irmãos de caminhada espírita, daqueles que adotaram como orientador de suas vidas, de sua caminhada, esta doutrina magnífica que nos orienta, nos esclarece, nos instrui, nos consola, nos traz o conforto dentro da dor, nos tornando cientes e conscientes da sua necessidade, do merecimento que temos e da necessidade que precisamos enfrentar cada uma destas situações, onde nada é por acaso, mas tudo se encadeia e se encaixa no perfeito sentido daquilo que é melhor para nós, melhor para o nosso crescimento e também para a reparação de erros do passado. E para que a gente possa ter um encontro sereno, tranquilo, vamos pedir à espiritualidade superior que venha estar conosco, nos acompanhando, nos orientando, intuindo neste momento, e que nós vamos dedicar alguns momentos a analisar, a estudar e procurar compreender e principalmente falar sobre aquilo que é o caráter revelador da doutrina e também aquilo que nós precisamos aprender, entender, compreender e aceitar. Que todos nós possamos estar neste momento em paz e serenidade, que tenhamos a harmonia em nossos corações, a mente serena, e que isso nos propicie bons momentos de reflexão, momentos de consolo, momentos de crescimento, mas principalmente que sejam e que possam ser de conforto e estímulo a continuarmos a nossa jornada. Que todos estejam bem e que assim seja. Eu escolhi como tema para conversarmos, para conversar com vocês, para ter a liberdade de adentrar aos seus lares, Jesus, luz da humanidade. Luz que possui um significado simbólico bastante claro. Isso porque a luz é o símbolo da divindade por excelência e o símbolo de tudo o que é superior, que é claro, que é nítido, que é verdadeiro por si mesmo. A luz ilumina e clareia, ela nos ajuda a perceber melhor as coisas como elas são. A luz é a base do ver, do reconhecer, é a base do enxergar. A luz se relaciona com a consciência e a visão de tudo, assim como ao conhecimento e à sabedoria. Mas não é apenas isso. Onde tudo está escuro, a luz se impõe e traz um caráter revelador, do oculto para o revelado. O mais importante é que a luz representa a natureza de tudo o que é elevado e divino em todas as suas manifestações, como o sol, a lua, o relâmpago, o próprio fogo. Os anjos, nós os vemos representados com uma auréola brilhante no topo da cabeça. No Oriente, mais precisamente na Índia, a palavra devas, que significa para eles os deuses, tem o sentido de ser brilhante. Ainda na Índia, os redentores e reformadores da humanidade são chamados de iluminados. E quantas vezes, ao longo desta pandemia, nos sentimos como que no escuro, nos sentimos como se o mundo tivesse desabado sobre nós, como se a luz houvesse desfeito. Seja por medo, por insegurança,
ou porque perdemos algo ou alguém muito importante. Em alguns momentos, a situação é um pouco mais confusa, pois nos sentimos sós, tristes, vazios, assustados e nem sequer temos motivo específico para isso. O que mais se aspira nesses momentos é paz e serenidade, é luz no coração, é luz sobre os pensamentos e sobre os sentimentos. E também colocar as nossas atitudes em ordem. Vamos então lembrar de Jesus, que veio a esse mundo lançar luz sobre as ideias desencontradas que havia naquele tempo sobre Deus e suas obras. Mas lembremos que ele sabia de tudo o que aconteceria. Ele sabia do seu desfecho trágico, ele sabia que a ingratidão do povo o esperava, que a traição de um dos seus discípulos aconteceria, a negação por 3 vezes de um outro também se realizaria, e tudo isso recheado, completado com a perseguição de um grupo de corruptos que por vantagens e benesses traíram ao seu próprio povo, aliando-se aos dominadores e exploradores romanos. Cristo veio, sabendo que viveria dentro de um antro desses, de tudo o que aconteceria. Ele tinha a luz sobre o seu andar, sobre o seu futuro. Diferente de nós que estamos aqui incrédulos, perdendo por vezes a nossa fé, abalados por uma situação e esquecendo que se nós nos agarrarmos no seu exemplo, nos seus ensinamentos, na vivência que ele nos pediu que tivéssemos, estaríamos bem mais tranquilos e confortados, porque nada é por acaso. E tudo isso, amanhã depois, nós vamos descobrir e saber que foi para o nosso bem, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Mas vamos àquilo que esclarece, que nos deixa claro que Jesus sabia da sua caminhada, sabia do que o esperava. Jesus, sua vinda, foi anunciada há muito tempo antes da formação até da cidade de Jerusalém. No livro de Daniel, no capítulo 9, versículos 24 a 26, nós lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E a história registra
que o rei Medo-Parsa Artaxerxes emitiu o decreto autorizando a reconstrução de Jerusalém no dia 14 de março de 445 a.C. Assim, a contar deste dia, 69 semanas de anos após esta data, algum evento significativo na vida de Jesus deveria acontecer, já que a profecia previa a sua vinda. E aqui cabe esclarecer que semana de ano significa 7 anos. Então, 7 semanas de anos para a reconstrução de Jerusalém. E, dada a ordem do rei Medo-Persa Artaxerxes, levaram 49 anos para reconstruir Jerusalém. Em tempos tão difíceis que os homens trabalhavam na edificação da cidade e dos muros da cidade, tendo à cintura as suas espadas. E por momentos era necessário interromper as obras para guerrear, para vencer e para escorraçar os inimigos que tentavam tomar conta da cidade. A libertação do povo pelo decreto do rei se deu porque os hebreus, mais uma vez, estavam cativos. Estavam agora cativos dos persas. E o rei abre o decreto, emite ele e dá a eles a liberdade para que eles voltem à sua terra. Isto estava previsto na profecia de Daniel. Mais adiante, Mateus, no capítulo 2, dos versículos 9 a 11, escreve: depois de ouvirem o rei Herodes, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os procedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Essa passagem nos fala dos 3 reis magos, que também tinham conhecimento da profecia, e por isso foram em busca do menino Jesus, que estava nascendo, do Messias, que eles sabiam que encontrariam. E os presentes que eles levam ao menino Jesus dão a entender que realmente eles sabiam que estavam indo ao encontro de um rei. Porque o livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 25, diz, de forma profética, que o Messias ungido seria um príncipe. E o termo príncipe indica realeza. E assim nos fala de um rei. Deus anunciou a Daniel o dia exato em que o Messias se apresentaria como rei. E isso nós veremos mais adiante. Porém, agora vamos ver o significado de cada presente trazido pelos reis magos. O ouro, segundo os historiadores, na época do nascimento de Cristo, era o presente perfeito para ser oferecido a um rei. O incenso, no mesmo livro de Daniel, nos esclarece a sua profecia que o Messias seria morto de forma sacrificial. E o incenso era usado nestas cerimônias e para estes que eram
executados de forma em sacrifício. E a mirra? A mirra era uma resina odorífica e medicinal fornecida por duas árvores da Arábia, da família das burseráceas, parente das nossas acácias que nós temos aqui, e que era utilizada na época para embalsamar os corpos nos preparativos para o sepultamento. Os reis magos tinham pleno conhecimento da profecia de Daniel. Marcos, no capítulo 11, versículos de 1 a 2, escreve: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Cristo 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Vendo que eram chegados os tempos de se cumprirem todas as profecias, Jesus entendeu que o seu papel como rei ungido deveria ser estimulado, a fim de dar provas de que ele era realmente o Messias. É o que se deduz, segundo a descrição minuciosa do evangelista Marcos, ao descrever a chegada de Jesus e seus apóstolos às imediações de Jerusalém, antes da Páscoa judaica. E Jesus pede um jumento que nunca tivesse sido montado. Mais adiante, nós vamos ver em Mateus, no capítulo 16, versículo 21, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Falando isso, Jesus se refere aos componentes do Sinédrio, justamente o tribunal que, aviltando todos os preceitos legais da lei mosaica, tudo fez para condená-lo: a crucificação. Há tanto misticismo e confusão acerca da crucificação e ressurreição que acabamos perdendo de vista o fato de que Jesus foi julgado como homem diante de uma corte de homem, sob as leis dos homens. Ele foi condenado e executado como homem, e que, como drama, o julgamento de Jesus supera quaisquer dos grandes julgamentos da história da justiça humana. E Jesus sabia disto tudo. Sabia que seria perseguido, sabia que teria seus direitos aviltados, que seria crucificado e que teria a sua ressurreição ao terceiro dia. Para nós espíritas, o entendimento é que ele se revelou e se mostrou como Espírito, e que seus apóstolos, por terem o dom da mediunidade, por serem médios videntes, conseguiam vê-lo, conseguiam ouvi-lo, e assim ele fica entre eles ainda por 40 dias, culminando todo o processo de preparação deles para continuar a sua caminhada, a sua caminhada em busca de doutrinar os povos e deixar este grande legado de ensinamentos e lições que deixou
para a humanidade. E o que inicialmente também é necessário entender é que em momento algum uma raça inteira de pessoas, e aí especificamente os hebreus, tenha causado a morte de Jesus naquela cruz cruel do Calvário. Na minha opinião, é que apenas uns poucos homens, investidos do poder que lhes havia sido conferido, principalmente os sacerdotes superiores, é que foram os responsáveis pela injustiça que ocorreu. Necessário também lembrar que a defesa dos interesses de poucos fizeram com que muitos ignorantes do que de fato acontecia fossem usados para levar a cabo a manutenção de mordomias sem medir o tamanho da injustiça que se realizava, da injustiça que cometiam. Entrar na cidade montado sobre um jumento foi uma ação consciente e, sobretudo, simbólica, por meio da qual Jesus proclamou a todos, de forma deliberada e irrevogavelmente, o seu papel messiânico. Jesus, assim, anuncia a sua missão como Rei da Paz. E, ao mesmo tempo, o evangelista Marcos o anuncia como herdeiro de Davi, cumprindo-se assim também mais uma profecia que está no livro de Zacarias. E para nós, espíritas, seguidores da doutrina espírita e estudiosos da doutrina de Kardec, o Espírito Emmanuel nos faz as seguintes considerações. Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que é a sabedoria do Pai, que deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se. A despeito do caráter reformador que Jesus imprimiu à lei de Deus, recebida mediunicamente por Moisés e conhecida por todos nós como os 10 mandamentos. Na verdade, Jesus veio para ensinar como compreendê-la e como colocá-la em prática. Jesus não veio destruir a lei, ele mesmo citou isso. Ele veio, sim, cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo. Base da sua doutrina, base da doutrina de Jesus, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não poderia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei e os profetas. Jesus nasceu num momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente
caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados, mais pregados aos atavismos, para viver suas pregações. Na praça pública, verifica-se o propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Vemos então que a mensagem cristã esclarece que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício de redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito, que é o objetivo que todos nós precisamos buscar, o engrandecimento. E é nesse sentido que é importante compreender que o cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Sendo assim, o cristão verdadeiro deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque Jesus ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes com as quais saberão remontar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. Cristo veio lançar a luz sobre a ignorância da humanidade, esclarecendo e ensinando, e mostrando a cada um de nós que cada indivíduo representa um tijolinho na construção deste mundo. E o trabalho no bem é o alicerce para um mundo melhor, nos ensinando a refletir nas lições do seu sacrifício e promoção do progresso e do amor. O maior de todos os sacrifícios foi o de Jesus. Ele é tão importante que dividiu a história em dois períodos. Sua vinda dissipou as trevas. Embaixador divino, revelou as verdades eternas e sacrificou-se pela humanidade. Seus exemplos e lições abrem veredas para a conquista evolutiva. Sabemos que toda conquista é árdua, longa, porém segura. Quantas vezes ao longo desta pandemia pela qual nós passamos, nos sentimos como que se o mundo tivesse desabado sobre nós? Quantas vezes nós nos sentimos inseguros? Quantas vezes nós pensamos, refletimos e objetivamos apenas buscar a serenidade para pôr
nossas atitudes em ordem. É em meio a esta pandemia, tenhamos nós a certeza de que o sofrimento passa e tudo se esquece. Dores presentes são experiências futuras. Reflitamos sobre as lutas humanas, as lições deixadas pelos nossos ancestrais que conquistaram a sobrevivência com suor e lágrimas, disputaram espaço e alimentação com as feras, feras interiores, feras exteriores. Por caminhos árduos o homem alcançou a civilização, embora não tenha ainda atingido a espiritualização. E isso nos dá a certeza de que é necessário ainda avançar. Não atingimos a meta, não atingimos a plenitude do desejo do Criador para cada um de nós. E a dor é oferta à criatura inconsequente que deixa as ilusões prevalecerem sobre os tesouros do espírito. A alma é imortal. Lutemos pelos tesouros que podem enriquecê-la e assim venceremos. Sem evolução moral, o espírito se arruína. É preciso crescer. Fortaleçamos as colunas dos nossos nobres ideais, propondo-nos a aquisição de novos hábitos e experiências. É um processo contínuo de aprendizado e recuperação. Libertemo-nos desse anseio de fuga. Olhemos à nossa volta com os olhos da alma e esqueçamos as desilusões, os adiantamentos e adiamentos de metas, os planos já traçados, e entendamos e estendamos as mãos para aliviar as chagas alheias. Elas também doem. Enquanto cultivamos as próprias dores, vamos colaborar com a felicidade do próximo. E quando nós nos dedicamos a sarar as nossas chagas, muitas vezes nós esquecemos facilmente das dores alheias também. E cada indivíduo tem um papel significativo no grupo familiar e social onde ele está inserido. Quando a criatura desiste desse papel, desarmoniza o núcleo onde ela está. E aí ela contrai mais dores profundas, sem contar os débitos que adquire com as leis divinas. É preciso a cada um de nós que colabore com a harmonia, que antecede o amor, e o amor é a conquista. E essa conquista é de essência divina. Só é capaz de provar dessa essência, da essência divina, quem muito faz por merecê-la. Cada criatura pode gerar progresso ou destruição, auxílio ou tragédia. Depende do direcionamento proposto. Depende de como ele absorve e utiliza a luz que Cristo nos trouxe em seus ensinamentos. Por isso, pensemos muito nisto. Era esta a minha mensagem e aproveito este momento para pedir mais uma vez que elevemos o pensamento ao alto, ao nosso Criador, agradecendo a espiritualidade que se dispôs a estar conosco. Essa espiritualidade que nos intuiu, que nos intui, que nos acompanha e que quer o nosso progresso, o nosso melhoramento, quer um mundo melhor para nós e que está aí para nos confortar e reconfortar durante este momento, esse tempo de crise que passamos, de aprendizado, de sabermos que algo que é invisível
que não se pode ver, que não se percebe a chegada, pode nos causar tanta dor e sofrimento, nos traz tanta angústia e insegurança. Aí está a força do Pai Maior, que quer que a nossa fé cresça nesse momento, que a nossa caridade se faça presente, que a luz do Cristo, em seus ensinamentos, trazidos até nós, se reflita agora na bondade, na caridade, na fraternidade, na amizade, no consolo, no ajudar sem medir esforços e, principalmente, aprender a ver a grande lição que está contida aí e que o mais importante é o nosso crescimento espiritual e não o nosso crescimento financeiro ou qualquer outro que nos possa ser apenas de uso neste mundo terreno, nesse mundo em que estamos encarnados. Vamos ver com os olhos da bondade a cada irmão, agindo e atuando para melhorarmos o nosso mundo. E com certeza, a espiritualidade, o nosso Pai Maior e Jesus, com a sua luz, estão conosco, nos acompanhando. E nos permitimos pedir ainda que por longo tempo assim seja.